Bom dia a todos, meu nome é Magno Frederici Gomes e a pergunta que nós temos hoje aqui na aula de Direito Previdenciário da Escola Superior Dom Helder Câmara é: quando começou a quarta fase da Seguridade Social no Brasil? Então, essa é a segunda parte da aula relacionada com a evolução histórica do direito previdenciário no Brasil. E nós vamos apresentar aqui, de 1977 até os dias atuais, tá? E eu vou tentar fazer essa exposição na maior brevidade possível para a gente tentar terminar o conteúdo de origem da proteção social no Brasil hoje. Eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados, tá? E que essa gravação será posteriormente lançada no YouTube para que vocês possam assisti-la ou revê-la, ou para a gente socializar o conhecimento para aqueles que não estão presentes na aula de hoje. Tá claro, senhores? Então, vamos lá. Nós já mostramos nas videoconferências anteriores a evolução histórica no Brasil, não é isso? A primeira fase em 1555, com a Santa Casa de Misericórdia Santo, a segunda fase com a aprovação da Constituição Política do Império, a terceira fase com a aprovação da Lei Eloy Chaves, que é o Decreto Legislativo 4.682, de 1923, e agora nós vamos entrar na quarta fase, E essa quarta fase, ela se inicia em 1977, com a criação do SIMPAS. SIMPAS. Muita atenção, quando a gente fala de SIMPAS, SIMPAS era a sigla de Sistema Nacional de Previdência e de Assistência Social. Então, era uma sigla, era um sistema que pôde ser chamado de embrião da Seguridade Social no Brasil, tá? E por que era um sistema embrião de Seguridade Social? Porque ele tinha a previsão de saúde, de assistência social e de previdência social. Era um sistema amplo que tinha várias autarquias. Além de autarquias, tinha também fundações e tinha uma empresa pública que continua existindo até hoje, senhores. Era um sistema complexo. Ele não pode ser falado que era seguridade social propriamente dita. Por quê? A saúde, ela era contributiva naquela época, tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas siglas que os seus avós costumam falar até hoje, Mas, antigamente, nessa época dos SIMPAS, nós tínhamos o INAMPS, que era a autarquia responsável pela saúde pública no Brasil, serviços públicos de saúde. Ela, juntamente com o SEMI, que era um órgão autônomo, ela só fornecia prestações sanitárias para as pessoas que contribuíam para o INPS. Vocês estão acompanhando? Então, por isso que a gente não pode falar que era plenamente um sistema de seguridade social como é hoje. Por quê? A saúde ainda era contributiva. Então, prestem muita atenção. Quando nós falamos de autarquias, e para aqui eu vou usar aqui o nosso chat, as autarquias eram as seguintes. Primeira autarquia, tá? Muito importante. O INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. Então, o INPS, que foi criado anteriormente em 1966, com a fusão dos IAPs e das caixas de aposentadorias e pensões, era responsável pela manutenção e concessão de benefícios, manutenção e concessão de benefícios previdenciários. Tá? Então, era isso. Atenção, a segunda autarquia, tá? A segunda autarquia era o IAPAS. E o IAPAS era a autarquia de Instituto de Administração da Previdência e da Assistência Social. Então, era responsável pela administração financeira dos recolhimentos previdenciários, tá? E era outra autarquia, tá? Então, era a autarquia que tinha dinheiro, Então, se toda a arrecadação ia para o IAPAS, tá claro, senhores? E, finalmente, nós tínhamos o
INAMPS, que já teve até pergunta aqui do que seria INAMPS, né? O INAMPS era uma terceira autarquia responsável pelos serviços públicos de saúde, tá? Então, a gente falava de Instituto Nacional de Amparo, né, e Previdência Social. Então, ele era responsável por serviços públicos de saúde. Então, era como se fosse o nosso SUS atual, que brevemente nós vamos entrar nele. Tá claro, gente? Quando a gente fala de saúde pública durante o sistema do SIMPAS, eu tenho que ressaltar para vocês que existia um órgão autônomo que colaborava com o INAMPS, que era chamado SEMI, tá? SEMI. Então, a Previdência Social era fornecida pelo INPS, tá joia? Mantida pelo IAPAS, né? A saúde era fornecida pelo INAMPS e pelo SEMI. E agora falta falar para vocês como era fornecida a assistência social. E aí nós tínhamos duas fundações nos termos próprios que vocês estudaram do que são fundações, né? E a primeira fundação era a LBA, né, que era a Legião de Beneficência Assistencial, né? Acho que era isso, era essa a sigla, né? Então ela era responsável pela assistência social. E ainda, além dela, tinha também a FUNABEM, tá? FUNABEM. Fundação Nacional de Beneficência e Assistência. Era mais ou menos isso, tá certo, senhores? Muito importante, esses eram os órgãos responsáveis pela assistência social no Brasil. E eu relembro a vocês o que é o benefício assistencial de hoje, que é aquele pagamento de um salário mínimo, 12 prestações anuais, personalíssimo, só concedido para aquela pessoa, ou seja, não vira pensão por morte, não aumenta, não paga 13º, não paga a gratificação natalina, somente para o idoso com mais de 65 anos ou o deficiente de longo prazo, que não pode ser mantido pela sua família. Finalmente, nós tínhamos uma empresa pública, e essa empresa pública, ela continua existindo até hoje, certo, senhores? Empresa pública. E essa empresa pública chama-se Dataprev, tá? E ela era responsável pela gestão das informações sociais. O que é a gestão das informações sociais? Ela arrecada todas as informações sociais, todas as informações, né? E com essas informações sociais, ela vai gerindo o sistema de seguridade social como um todo, tá? Inclusive, os sistemas que o INSS hoje em dia utiliza para gerir as informações sociais, o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, né? Tem outro sistema que os juízes federais também têm acesso, são produzidos e criados pela Dataprev. Após a tomada de posse do nosso atual presidente Jair Bolsonaro no governo, como presidente da República, ele falou em privatizar a Dataprev, né? Então, a gente sabe que hoje em dia, na sociedade líquida, né, quando a gente fala de Bauman, propriamente dito, informação é dinheiro. Informação é dinheiro. Então, a gente vê a Amazon verificando os costumes de compra de cada um. Nós temos robôs que verificam as compras de cada um de nós. Nós temos ainda, deixa eu ver, o Google também analisando as procuras na internet para ver os desejos de compra e depois eles vendem aquelas informações para que determinadas empresas possam oferir renda e lucro com aquilo, né? Sim, a gente sabe que o CAD único, que é o sistema social, o sistema de assistência social, o SIS, que eles chamam Sistema Social, ele também é mantido pela Dataprev, que eu saiba, Fernando, tá? Existem outros cadastros, a maioria dos programas e dos aplicativos sensíveis criados nessa esfera de seguridade social são mantidos pela Dataprev, tá? E aí, por aí que eu falo para vocês, nós tivemos, a partir dessa ideia, né,
o início da Seguridade Social no Brasil. Volto a falar a conclusão que eu falei no início, porque a saúde era paga, mas de uma forma ou de outra é o embrião. Embrião é o início de tudo. Tá claro, senhores? Vamos lá, seguindo. Então, a partir dessa quarta fase aqui que a gente está falando, que é o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, e aí eu mostrei para vocês as 3 funções estatais, nós tivemos a adequação do sistema, né, aos dias atuais, né? E eu tenho que falar um tema extremamente importante, né, e eu deixei ele sem negrito, e eu vou corrigir isso aqui agora, né, que é o próximo passo, que é a nossa Constituição da República de 88. Então, quando a gente fala da Constituição de 88, a Constituição de 88 foi um verdadeiro marco, tá? Na origem da proteção social no Brasil. E por que foi um marco? Né? Por quê? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é a classificação da Constituição em matéria de direito previdenciário. E a Constituição ela é casuística em matéria de direito previdenciário. E eu vou abrir para vocês um texto da Constituição, tá? E quando eu abro um texto da Constituição, eu vou fazer uma exposição breve para vocês da Constituição. E aí eu já chamo a atenção que a partir do artigo 193 da Constituição, nós temos a previsão da ordem social. E aqui nós temos princípios gerais de previdência social dentro da ordem social. Tá claro? Atenção, gente. A partir do momento que nós temos uma Constituição detalhista em matéria de direito previdenciário, isso significa uma dificuldade maior do poder público de conseguir implementar reformas previdenciárias. Porque nós sabemos que o quórum de uma emenda constitucional é de 3/5 em 2 turnos. E, às vezes, alguns governos não conseguiram implementar uma verdadeira reforma previdenciária por não terem quórum no Congresso Nacional para alterar a Constituição. Existem críticas em matéria de direito previdenciário sobre a Constituição ser casuística, porque alguns sugerem que a Constituição deveria prever o que nós chamamos de piso previdenciário, piso. E o que é o piso previdenciário? O piso previdenciário é o valor mínimo que uma pessoa pode receber a título de benefício previdenciário. Deveria ainda prever a gratificação natalina. E o que é a gratificação natalina? A gente conhece como 13º salário, mas o 13º é um instituto de direito do trabalho, enquanto a gratificação natalina é um instituto de direito previdenciário. Mas, na prática, é a mesma coisa, seria pagar mais uma parcela, né, normalmente em julho e em dezembro, metade em julho, metade em dezembro, para complementar a renda dos aposentados e pensionistas, né? E deveria ainda prever o que nós chamamos de teto previdenciário. Quando nós falamos de teto previdenciário, é o valor máximo que uma pessoa pode receber a título de benefício previdenciário, né? Agora, a nossa Constituição tem vários dispositivos, né? E esses dispositivos dificultam a possibilidade de emenda à Constituição, né? Tanto dificultam essa emenda porque ela foi emendada em matéria previdenciária 3 vezes. Em 98, nós tivemos a emenda constitucional 20, né? Em 2003, nós tivemos a emenda constitucional 41, e agora, em 2019, com o nosso atual presidente Bolsonaro, nós tivemos a emenda constitucional 103 em matéria de previdência, tá? E outras disposições. Então, eu particularmente entendo que a Seguridade Social envolve um estado de bem-estar social, né? Um estado de bem-estar social, e eu não sou favorável por uma Constituição menos detalhista em matéria de direito previdenciário. Eu prefiro que os meus direitos previdenciários estejam assegurados na Constituição. Então, eu não sou favorável a isso. Eu sou favorável à Constituição casuística em matéria de direito previdenciário. Pois bem, senhores, quando a gente chega na Constituição, olha aqui, eu já mostrei isso na aula passada, agora eu vou mostrar para vocês. O artigo 194 e 195 prevêem, né, as disposições gerais da Seguridade Social.
Então, esse artigo 194 e 195, eles se aplicam para saúde, assistência e previdência social. Tá claro? Nós temos os princípios da Seguridade Social no artigo 194 e parágrafo único, e também no 195. Mas mostra a vocês que a Constituição previu, senhores, previu o sistema de Seguridade Social em carta política. Então, olha aqui, nós temos que a Seguridade Social integra a saúde, a previdência e a assistência social. Claro, gente? Os princípios estão no parágrafo único, que eu vou ensinar brevemente para vocês, tá claro? Universalidade, equidade na forma de participação do custeio, e eu falei disso aqui hoje para vocês quando eu estava explicando a alíquota de SAT, né? E equidade na forma do custeio, ou seja, quem gera maior risco social paga mais, quem gera menor risco social paga menos. Quem tem maior capacidade contributiva paga mais, quem tem menor capacidade contributiva paga menos. Então, eu vou mostrar isso tudo para vocês. O artigo 195, ele demonstra, senhores, o custeio oblíquo, né, ou difuso, o custeio oblíquo ou difuso, né, e aí ele traça aqui fatos geradores e bases de cálculo de contribuições sociais. E ainda sujeito passivo. No inciso 1 traz o sujeito passivo. Aqui, o A, folha de salários, traça base de cálculo e fato gerador. O B, receita e faturamento, base de cálculo e fato gerador. O C, o lucro como fato gerador e base de cálculo. Né? Os rendimentos dos trabalhadores também são tributados. Né? Então, aí aqui eu tenho sujeito passivo, base de cálculo e fato gerador. A receita de concurso de prognósticos, que é a arrecadação com jogos de azar mantidos pelo poder público, né? Eu tenho ainda, senhores, produtos, valor de produtos, nota fiscal de produtos importados do exterior ou serviços importados do exterior, que também são fato gerador, base de cálculo de contribuição social, né? Então, aqui, eu mostro para vocês que o artigo 195 está falando de custeio, e eu peço a todos que leiam esse artigo para a próxima aula, tá? Então, eu já estou falando aqui, ó, esses parágrafos todos aqui são importantes, de leitura importante, que ele vai falar tudo de custeio. Aí, depois, a saúde vai entrar dentro do artigo 196 até o 200, então, ele vai falar aqui do Sistema Único de Saúde, né, que é mantido pela União, coordenado pela União, ele é regido pelos estados na sua regionalidade, né, e pelos municípios na sua localidade. Então, nós temos um princípio de subsidiariedade em matéria de saúde. Também peço a leitura de vocês dessa parte da Constituição, mas falando também que ele é aberto, tá certo, a órgãos privados. E esse é o artigo 199, que fala. E aí, então, a rede particular de saúde, ela colabora no Sistema Único de Saúde. Então, vamos ler a Constituição. E aí, o artigo 200 fala das competências de saúde. Tudo bem? Depois disso, nós entramos na Previdência Social, a partir do artigo 201. E aqui dentro do artigo 201, nós temos a Previdência Social prevista como de caráter contributivo, enquanto que a saúde, e eu volto lá na saúde para vocês verem, ela é mostrada como um direito público subjetivo universal, ou seja, gratuito, sem contribuição, né? Pelo menos a saúde pública. E aí, dentro da Previdência, com parâmetro contributivo, nós temos aqui os incisos prevendo os riscos sociais contemplados na Constituição. O parágrafo 1º, ele vai verificar o princípio de uniformidade, equivalência e a proibição de parâmetros diferentes de aposentadoria, ressalvadas duas situações: atividades que agravam a situação, a saúde do segurado, que são aquelas aposentadorias especiais, e ainda as aposentadorias de deficientes, tá? Daqueles portadores de necessidades especiais. Então, em função da deficiência, pode reduzir o tempo de contribuição dessa população. Nesse artigo 201, vai ter a previsão do piso previdenciário, que é o valor do salário mínimo, tá joia? Nacional.
No parágrafo 7º, tinha a previsão de aposentadoria por tempo de contribuição, que foi revogada agora pela Emenda Constitucional 103, e por idade, prevendo agora esses requisitos cumulados no regime geral, como já era feito nos regimes próprios de previdência social, né? Nós temos aqui tempo de serviço militar previsto aqui, né, como forma de tempo de contribuição. Tem várias disposições. Então, nós estamos falando que é algo importante a leitura, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, né, que nós temos ainda, no artigo 202, outro elemento importante de previdência, que é o que nós chamamos de previdência privada, né? Então, ela está regulamentada na Constituição, está prevista na Constituição, e regulamentada em leis complementares, que brevemente eu vou ensinar para vocês, quando eu falar de regimes. Então, o artigo 202, ele prevê, senhores, tá? A previdência privada, enquanto que o artigo 40 da Constituição, ele prevê os regimes próprios de previdência social. Então, eles estão aqui. Tá aqui, ó, o regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis e servidores militares. Tá bom, senhores? E aí nós vamos para o artigo 203 da Constituição, que vai demonstrar a assistência social. E aí, dentro da assistência social, nós temos os objetivos da assistência previstos na Constituição. E depois nós temos o quê? As ações governamentais de assistência social no artigo 204. O benefício assistencial está previsto aqui no inciso 5 do artigo 203 e ainda na LOAS, na Lei Orgânica de Assistência Social. Então, eu mostro para vocês o seguinte, o que nós temos, gente? Nós temos claramente, senhores, tá, que o benefício assistencial também foi objeto de tentativa de reestruturação pelo atual governo. Eles queriam diminuir os legitimados subjetivos a receber o benefício assistencial, mas a proposta do governo, capitaneada pelo atual ministro Paulo Guedes, ela não passou no Congresso Nacional, né? Eles queriam reduzir o valor do benefício assistencial de um salário mínimo para meio salário mínimo, e depois, a partir de tantos anos de idade, dos 50, eu acho, se não me falha a memória, mas no Congresso Nacional, o Congresso Nacional optou por não vamos mexer no benefício assistencial, porque ele é um benefício que ajuda na hipótese de miserabilidade da população, tá? Então, eu mostro para vocês que até o artigo 204, nós temos a Seguridade Social na Constituição. E depois a gente entra, tá, para o capítulo da educação, da cultura e do desporto. Então, esse é o tema que nós estamos falando hoje. Então, tudo que a gente falar daqui para frente na nossa matéria, tá vigente. Então, por exemplo, nós vamos entrar aqui em 1990, na lei do SUS. Está vigente hoje em dia. Nós vamos falar da lei 8.029, vigente hoje em dia, que é a criação do INSS, que é o atual responsável. Nós já tivemos perguntas hoje sobre a lei 8.213, vigente. Mas não quer dizer que ela foi aprovada em 1991 e ela continua como foi aprovada em 91. Por ser um elemento sensível que envolve despesa pública, né, é muito comum mesmo, que todos os governos procedam a alterações legislativas nesses atos normativos. É muito comum. Então, a lei do SUS já foi objeto de inúmeras reformas, né? A 8.029 também. Essas três leis, quase todo governo nós temos uma reforma dela, que é o plano de custeio, que envolve as contribuições sociais, e o plano de benefícios, que envolve os pagamentos dos benefícios previdenciários, e a lei dos regimes próprios, do regime próprio de previdência social dos servidores federais. Governo da então presidente Dilma fez, governo do então presidente Lula fez, governo do Fernando Henrique Cardoso fez, todos os governos mexem na Seguridade Social. Quando não conseguem emendar a Constituição, eles passam a proceder a reformas de leis ordinárias e leis complementares, porque o quórum é menor,
tá claro, senhores? Para a alteração de determinados atos normativos. Eu mostro aqui para vocês que a LOAS foi aqui aprovada também, né? Mas de emendas constitucionais nós tivemos essa emenda aqui, tá? E aí nós vamos terminar as emendas, que foi a emenda constitucional 20 de 1998, que instituiu uma verdadeira reforma do regime geral de previdência social. Então, o objetivo foi aprovar uma reforma do RGPS, tá? Em 1998, mas além do regime geral de previdência social, ela também alterou os regimes próprios, tá? Então, assim, alterou o valor de teto, criou a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional na emenda constitucional 20, tá? Alterou algumas regras de regimes próprios, né? Mas o que de fato alterou o regime próprio mesmo foi em 2003 a emenda constitucional 41, né? Que teve como objetivo principal a alteração dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, tá? Então alterou primordialmente o artigo 40, mas saibam que também alterou, tá claro, o regime geral. Só não conseguiram, nessa época aqui, Fernando Henrique Cardoso não conseguiu alterar, fazer o que o Bolsonaro fez esse ano, que foi vincular a idade mínima ao tempo de contribuição no regime geral, né? Mas alterou também o regime geral. Então, todas essas emendas, tanto a 20 quanto a 41, alteraram tanto o regime próprio quanto o regime geral. Quando eu escrevo aqui regime geral, que era o objetivo principal da emenda. Quando a gente fala na emenda 41 de 2003, o objetivo principal eram os regimes próprios, tá claro? E instituiu, inclusive, a possibilidade de previdência complementar facultativa para os regimes próprios de previdência social. Instituiu a possibilidade de teto previdenciário, né, nos mesmos moldes do regime geral para os regimes próprios, né, e eu volto a falar disso depois, tá claro, gente? Para diminuir o quê? As despesas públicas com pagamento de servidores públicos inativos. Aqui, em 2003, nós tivemos a introdução de uma contribuição social para servidor inativo, ou seja, tudo aquilo que ele recebia acima do teto previdenciário, servidor público, ele continua contribuindo, mesmo depois de estar aposentado, né? Esse instituto foi, inclusive, questionado no Supremo Tribunal Federal, né, de inconstitucional, e o Supremo declarou a constitucionalidade para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do nosso sistema, né? E, finalmente, nós tivemos aqui, agora em novembro de 2019, a emenda do atual presidente, né, presidente Bolsonaro. O Temer, o então Michel Temer, antes dele, já fez a proposta, tinha feito a PEC, né, a proposta de emenda à Constituição, mas não conseguiu passar depois do escândalo da JBS, né, porque aí ele perdeu maioria no Congresso Nacional e aí a maioria dele se prestou simplesmente a mantê-lo no poder, né, até o término do mandato, né? Então, foi isso que aconteceu. Ele conseguiu aprovar a emenda constitucional de teto de gastos, né, que era quórum, né, e que gerava reflexos na emenda constitucional à Previdência Social, né, a emenda ao direito previdenciário, né, a reforma da Previdência, porque, em função de uma vinculação de teto, ele tinha fundamento para reformar a Previdência Social, né, porque o gasto com Previdência Social, assistência e saúde só aumentava. Mas a partir do momento que ele falou, agora eu tenho um teto de gastos públicos, automaticamente eu não posso gastar o que eu estou gastando com a Previdência Social, nem com a Seguridade Social, então eu passo a necessitar uma reforma da Previdência. E foi isso que aconteceu. Depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, né, ele automaticamente ele falou, olha, agora eu tenho que fazer a reforma da Previdência, porque eu tenho o teto de gastos. E aí ele começou a implementar uma série de publicações no sentido de que havia um déficit previdenciário muito grande, e de fato havia, né, tem alguns motivos para esse déficit previdenciário,
Eu vejo, na minha modesta opinião, que o déficit maior estava nos regimes próprios de previdência social, especialmente no do Serviço Público Federal, e existia também um déficit criado pela própria emenda constitucional de teto de gastos, que nós chamamos de DRUS, que é a desvinculação de receita da União, as DRUS, desvinculação de receita da União, que havia o quê? Uma desvinculação das contribuições sociais ao custeio da Seguridade Social. E a gente sabe que a contribuição social, de fato, é um tributo vinculado a uma determinada função estatal. Na hora que você aprova uma DRU desvinculando a receita da União para o custeio da Seguridade Social, automaticamente o gasto com a Previdência aumenta. Então, superou violentamente os gastos. Nós estávamos falando que girava ao redor de 80 bilhões de déficit, aí passou para 140, depois passou para 230 bilhões, e aí foi aumentando até o ponto que o Congresso Nacional, vendo aquela situação, não teve outra alternativa que não a aprovação da Emenda Constitucional 103 de 2019, que alterou tanto o regime geral de previdência social quanto os regimes próprios de previdência social. E foi extremamente gravoso, tá? Tanto para o regime geral quanto também para os regimes próprios. Na minha opinião, inclusive, foi mais gravoso para os regimes próprios dos servidores públicos civis. Para os servidores militares, teve alterações, agravamento, mas esse agravamento foi depois relativizado em função da aprovação de um plano de cargos e salários para os servidores públicos militares, né? Então, foi isso que, pelo menos, a minha análise foi feita nesse sentido. Nesse momento, eu vou parar a aula de vocês, né? Eu vou dar mais uma aula sobre a origem da proteção social no Brasil, em que eu vou mostrar para vocês os demais atos normativos de relevo que fecharam essa origem. E depois nós vamos entrar, né, em regimes propriamente dito. Eu saliento novamente que as videoconferências estão sendo postadas no nosso canal do YouTube, para que vocês possam revê-las quantas vezes vocês quiserem. Tá bom, senhores? Então, nesse momento, eu vou interromper a gravação para a gente continuar nossas atividades acadêmicas da aula de hoje. Tá certo, senhores? Eu agradeço a todos a presença, e me coloco à disposição para solucionar eventuais questionamentos relacionados com a aula de hoje.